Olá, pessoal. Falando um pouquinho aí sobre o processo eleitoral de 2022, principalmente a eleição presidencial, mas primeiro deixar bem claro que o objetivo desse vídeo aqui não é analisar qualquer plano econômico ou até mesmo fazer qualquer juízo de valor sobre esse ou aquele candidato, mas simplesmente analisar aí qual que é a interferência do processo eleitoral brasileiro no mercado financeiro. Historicamente, o Brasil sofre muito com a volatilidade durante o período das eleições presidenciais, mas esse ano tem sido um pouco diferente. A gente está tendo aí a eleição mais estável, principalmente no câmbio, nos últimos 20 anos. Mas o que que explica isso? Primeira coisa, em relação ao cenário externo, que está muito mais complicado do que podia se esperar. Historicamente, o câmbio é a variável que mais sofre com o processo eleitoral. Mas esse ano a volatilidade que a gente está vendo, principalmente em relação ao dólar, diz muito mais respeito ao cenário externo do que ao cenário interno. E alguns fatores explicam isso. Primeiro, é o atual momento das grandes economias. Elas enfrentam uma inflação muito alta e uma necessidade, uma expectativa de que os bancos centrais precisem aumentar a taxa de juros de uma maneira muito forte. Isso tem trazido o medo de uma recessão global. Além disso, a China, que é a segunda maior economia do mundo, que apesar de não enfrentar um processo inflacionário, vem sofrendo com a política de Covid-0 e com uma perspectiva de crescimento muito baixo para esse ano. Isso faz com que o cenário externo ele seja muito mais preocupante do que o cenário interno. Outro ponto a favor do Brasil é o momento econômico que o Brasil vive, principalmente em relação à sua política monetária. No ano passado, o Brasil promoveu a maior alta da taxa de juros e sofreu bastante com isso. Mas esse ano, o Brasil vive um cenário de inflação mais controlada e com uma taxa de juros estável, diferente do resto do mundo que precisa subir sua taxa de juros. Isso faz com que o Brasil tenha um momento diferente em relação à economia mundial, o que dá mais estabilidade. Outro ponto importante é o projeto que foi aprovado de autonomia do Banco Central, o que garante a estabilidade da nossa política monetária. Independentemente do presidente que assumir o próximo mandato, nós teremos ainda à frente do Banco Central por mais 2 anos Roberto Campos Neto, o que garante que o bom trabalho que vem sendo feito na política monetária continue. Outro fator importante é que os dois principais candidatos, líderes das pesquisas, já são conhecidos do mercado. Em primeiro lugar, a gente tem o ex-presidente Lula, e que traz aí, né, como vice Geraldo Alckmin, e recentemente se aproximou de Henrique Meirelles, que é um nome forte do mercado, foi presidente do Banco Central durante o primeiro governo Lula e também foi ministro da Fazenda durante o governo Michel Temer. Ao que se espera do mercado, né, em caso de vitória do Lula, é uma política econômica aí mais próxima do que foi o seu primeiro mandato e mais afastado aí dos erros do governo Dilma. Por outro lado, o segundo colocado é o atual presidente Jair Bolsonaro, e que vai manter à frente da política econômica o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Diferente de outros ministros do governo Bolsonaro que saíram candidatos, o Paulo Guedes não foi candidato a nenhum cargo nessas eleições, deixando claro que em uma possível reeleição de Bolsonaro, ele vai estar à frente do Ministério da Economia. Independentemente do próximo presidente que tenhamos aqui no Brasil, existem 2 pontos muito importantes, 2 desafios que ele vai precisar encarar. O primeiro deles é a reforma tributária. É consenso no mercado que o Brasil precisa caminhar principalmente por uma questão de simplificação tributária. A legislação tributária no Brasil é muito complexa e acaba afastando aí principalmente o investimento externo. Outro ponto importante e que o próximo presidente não consegue fugir dele é em relação à correção da tabela do imposto de renda, que há anos aí vem defasada. O segundo desafio que o presidente vai precisar encarar, e no meu ponto o mais importante, né, de acordo com o meu ponto de vista, é em relação ao controle das contas públicas. Nós tivemos aí ao longo desse ano uma majoração de benefícios sociais e, além disso, uma desoneração de impostos muito grande. E todos os candidatos, né, sem exceção, prometem não só manter esses benefícios sociais, mas também, em alguns casos, até majorar ainda mais esses benefícios. E a gente sabe que esse dinheiro precisa vir de algum lugar.
mas uma relação dívida-PIB estourando aí no próximo governo seria um dos piores cenários que o Brasil poderia encarar. A perspectiva global é de recessão. E se o Brasil não souber fazer o dever de casa e controlar os seus gastos públicos, todo o bom trabalho desenvolvido na política monetária pode ir por água abaixo e levar ao Brasil a um descontrole inflacionário. E a gente sabe que inflação muito alta não é bom para ninguém. Outro fator que nós podemos ter, caso venha a ter um descontrole das contas públicas, é uma depreciação do câmbio, um dólar muito alto, que pode dificultar aí muito o cenário para o Brasil, principalmente em relação aos combustíveis, que foram o grande vilão no passado e agora apresentam forte queda, mas se voltarem a subir muito forte, podem trazer novamente uma pressão inflacionária para o Brasil. E a gente sabe também que o custo dessa desoneração de impostos, principalmente em relação ao teto do ICMS, que foi imposto aos estados esse ano, ela vai chegar uma hora e o próximo presidente vai precisar administrar isso aí. Desejo a todos uma boa eleição no domingo, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.